Olá, hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho de Sociologia do professor Zé Roberto. Os componentes desse grupo é Laís Melo e a Giovana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão sexual do trabalho, a mulher entre o público e o privado. Bom, a história do século XIX revela que havia na sociedade, de modo geral, uma nítida divisão entre o domínio público e o privado. Os homens, eles pertenciam à esfera pública, pois eles desempenhavam-se de forma mais predominante, tinham o papel de provedor da família, e as mulheres, elas pertenciam à esfera privada, uma vez que o cuidado do lar funcionava como atividade de contrapartida, dado o sustento financeiro do marido. Nessa dicotomia entre o público e o privado, se consubstanciou a divisão sexual do trabalho, homens provedores e mulheres cuidadoras. Assim, durante um período considerável de tempo, as atribuições sociais, ao mesmo tempo que limitavam as mulheres a permaneceram no espaço privado, delegavam aos homens como destino natural o espaço público. Com as transformações no cenário socioeconômico, com as revoluções culturais e a força do movimento feminista no século XX, novas configurações sociais foram surgindo, fragilizando de modo conjunto a dicotomia entre o público e privado e o modelo do homem provedor e a mulher cuidadora. O relaxamento das fronteiras entre o mundo produtivo e reprodutivo tem contribuído com as possibilidades de mulheres participarem do mundo produtivo, mas não reveste o afastamento dos homens do mundo doméstico. Acontece que, através desse fenômeno, o adensamento das mulheres nas fronteiras públicas não é acompanhado de uma revisão dos limites das responsabilidades privadas femininas. Isso significa que a esfera de reprodução da família, como educação e demais cuidados, continua em grande medida a cargo das mulheres. Deste modo, a dicotomia público-privado, que está associada ao trabalho remunerado e não remunerado, e que contribui com a divisão sexual do trabalho, é reconfigurada, mas sem mudança significativa ou estrutural em sua essência. As contribuições sociais, definidas para homens e mulheres, no fim das contas, permanecem nas concepções culturais, uma vez que delegam ainda às mulheres as responsabilidades da reprodução social. Vamos falar um pouco sobre os conflitos entre o trabalho e as famílias, as escolhas das mulheres brasileiras entre o trabalho remunerado e não remunerado. A alocação de horas em determinadas atividades, do tipo trabalho remunerado, significa abrir mão do uso do tempo em outras tarefas como os cuidados domésticos. A história do século XIX revela que havia na sociedade, de modo geral, uma nítida divisão entre o domínio público e privado. Os homens pertenciam à esfera pública, pois desempenhavam de forma predominante o papel do provedor da família. E as mulheres pertenciam à esfera privada, uma vez que o cuidado do lar funcionava como atividade de contrapartida, dando o sustento financeiro do marido. Nessa dicotomia entre o público e o privado, foi criada a divisão sexual do trabalho, homens provedores. As refletidas no mundo do trabalho têm raízes históricas e sociais e contribuem para a própria manutenção da sociedade de classe. A mulher foi e ainda é um segmento social, historicamente subordinado e colocado numa posição de duplamente oprimida, de servidão ao marido e ao patrão. O exército de mulheres desempregadas reflete a sua vida de subordinação em duas vias. A primeira, que é histórica, é a necessidade do capital de oprimir mulheres que não estão no mercado de trabalho, colocando a mulher como serva do lar, voltadas ao trabalho doméstico, que consome horas de sua vida, não permitindo assim o desenvolvimento das suas potencialidades para a ciência, o conhecimento e etc. Esse trabalho não mercantil cria as condições indispensáveis para a reprodução da sua força de trabalho e de seus maridos e filhos. A segunda via é que, para as mulheres desempregadas, independente de sua classificação, o seu espaço no mundo do trabalho lhe é ainda mais dificultado pela sua condição social de mulher. Numa sociedade onde as relações de gênero também refletem essas desigualdades, essas primeiras mulheres serão a serem demitidas como reflexo da divisão sexual do trabalho. Para homens e mulheres, numa sociedade dividida em classes, as oportunidades não são iguais. O desemprego tem fechado as portas para mulheres, colocando em risco dessa forma a sua própria sobrevivência. É preciso unidade da classe trabalhadora. Sem trabalhadoras,
A burguesia é incapaz de exercer o seu papel de classe dominante, uma vez que a classe trabalhadora é quem propicia as condições de existência das capitalistas. Lutamos por igualdade entre homens e mulheres, com direito ao trabalho para todos, com redução da jornada de trabalho para que possamos ter uma vida mais plena e não viver para trabalhar. Lutamos por uma revolução social que nos permite ser socialmente iguais. Nesse contexto histórico, a luta por uma sociedade emancipada passa pela mulher. Sem as mulheres, a luta vai pela metade, pois a opressão à mulher contribui com os interesses do capital. Superar essas desigualdades faz parte da construção de uma sociedade humanamente livre. Vamos falar um pouco sobre o trabalho, mas as condições das mulheres dentro do trabalho. Existem alguns aspectos sobre isso. Primeiramente, a mulher na sociedade de classe e a divisão sexual do trabalho, o emprego e desemprego feminino, e a inserção da mulher no mercado de trabalho da América Latina. As mulheres aderem no mercado de trabalho, mas, sobretudo, elas já aderem ao emprego doméstico. A realidade é que, mesmo a mulher ela conseguindo um emprego, naqueles tempos elas ainda continuavam trabalhando a mesma coisa que elas faziam em casa, que eram os trabalhos domésticos. Tipo, nenhum trabalho acima. E a mão, vamos dizer, a mão de obras ela custava muito barato. E em 1970 ocorreu um processo de aceleração da industrialização aqui no Brasil. E com isso, várias mulheres entraram no mercado de trabalho. Mas 50% do PA, a população econômica ativa, e mais 50% da população feminina econômica ativa trabalhavam em serviços domésticos. E ainda uma grande porcentagem trabalhavam em serviços mais precários. Então foi aí que foi inovando um pouco, porém as mulheres ainda continuavam trabalhando com serviços domésticos e poucas demonstravam seu serviço assim, mais precário. E a participação feminina no mercado de trabalho, que existiam indicadores inquestionáveis de interruptores de crescimento da participação de mulheres no mercado de trabalho em grande parte dos países, especialmente a partir da década de 70. Que foi em 70 que ocorreu o processo de aceleração da industrialização. Essa imagem, por si só, ela já abrange todo o tema. Ela já mostra que a sociedade, ela impõe um padrão de que a mulher é fragilizada e vê que aí na imagem mostra que o homem está fazendo o mesmo serviço que a mulher, mas por apenas ela ser mulher, ela já vale menos. E as mulheres, elas ganham menos do que os homens, e não importa o quanto as regressões levem em conta as características do mercado, as condições de trabalho, as características individuais, os filhos, o tempo gasto com trabalhos domésticos e a produtividade é observada, pois uma defasagem de gênero na remuneração persiste, exceto no caso dos trabalhadores com muito pouco experiência. O interessante é que a ideia implícita de que o trabalho do homem vale mais do que o da mulher parece ser assimilada cedo. Quando são mostradas fotos de homens e mulheres executando tarefas pouco comuns, as crianças de 11 a 12 anos, elas avaliam as tarefas que estão sendo executadas por homens como mais difíceis, mais bem pagas e mais bem importantes. Bom, gente, isso foi um pouco do nosso trabalho. Espero que tenham gostado.